Hoje discute a evasão no ensino superior. Nós temos um VT cujo depoimento trata do assunto que nós estamos debatendo aqui. Vamos acompanhar. Em 2010, eu tinha sido aprovado pela segunda vez para o curso de rádio e TV. E a época da aprovação coincidiu com o nascimento do meu filho. Então, no começo do ano, próximo ao início das aulas, eu me vi nessa dúvida entre estudar e trabalhar, porque os horários de aulas oferecidos pela UFRN coincidiam com o emprego que eu tinha disponível à época. Então, eu precisei fazer essa opção, abrir mão de estudar para trabalhar e assumir as responsabilidades da época, de cuidar do meu filho e garantir o sustento dele. Pois é, olha, Edmilson, vejam, Yara, né, Kézia e Thelma, esse é um assunto que a gente abordou logo na chamada do programa, que é a indisponibilidade de tempo mesmo, né, o conflito entre trabalho e estudo, né, como é que a gente equaciona um problema dessa natureza? Eu não sei como é que Yara vê, né, que tem uma visão mais geral dos estudantes, mas uma parcela significativa dos nossos estudantes, das nossas estudantes, são trabalhadores que ganham, aqueles que têm um emprego ganham até um salário mínimo, uma maior parte deles, e que têm responsabilidades familiares, uma boa parte. Quer dizer, a continuidade deles e delas na universidade é um grande desafio, né, Yara? Com certeza. É um desafio imenso. A assistência estudantil procura cumprir uma parte, mas tem uma outra dimensão que exige também uma compreensão, uma redefinição do processo de formação e a instituição como um todo se preparar para isso. Quer dizer, acho que muitas vezes na universidade nós não temos uma certa sensibilidade para o público com o qual nós estamos lidando muitas vezes. Quer dizer, essa população trabalhadora que fica dilacerada entre, de um lado, manter as suas responsabilidades e, ao mesmo tempo, também sabe que é fundamental terminar o seu curso, concluir o seu curso. Quer dizer, é essa a realidade que eu acho que talvez o pessoal da psicologia, da pedagogia também enfrentam, sentem um drama a partir da ótica também dos estudantes, né? Até porque isso passa até pela uma compreensão de fazer essa análise, né, de como a universidade vai lidar com as diferentes realidades que se passa a ter a partir de um processo de democratização. A gente passou essa semana passada, acho que todo mundo ficou sabendo do caso do professor que expulsou, né, a estudante da sala de aula porque ela estava com uma filha, né? Então é uma estudante, mãe que trabalha, que mora na periferia. Essa é a realidade de muitos estudantes que estão aqui, esse é o perfil, né? Então como é que a universidade vai pensar? Né? É expulsando a estudante da sala de aula, é dizendo, olha, aqui não é o seu lugar, porque se você não tem condição de pagar para alguém ficar com seu filho, aqui não é o seu lugar, não vem estudar. E aí é claro que a evasão, ela vai partir, né, por esses vários indicadores, como a gente citou. E um dos pontos que, assim, às vezes nesse debate, eu fico refletindo é que, tipo, as consequências e causas sempre é refletida a partir dos estudantes. Mas nesse processo da universidade entender como tem que agregar, tem que se partir também dos professores, né? Como é que os professores estão sendo formados? Porque se o estudante está sendo formado nessa lógica mercadológica, os professores também são formados nessa lógica titular, de você ter título de mestrado, de você ter título de doutorado, de você ter sua pesquisa ali garantida e a didática e a forma como você lidar com o aluno e a forma como você lidar com a realidade daquele estudante, zero. Né? Essa também é uma realidade que a gente passa dentro da universidade. Eu acho que todos esses casos nos levam a discutir, né? Eu acho que nós precisamos refletir e poder propor discussões, espaços abertos para um diálogo e entender que o nosso público, hoje, a partir das políticas afirmativas do governo federal, que já vem sendo implantadas, está implantada, nos traz um público que a universidade muitas vezes não chegava. E aí a gente precisa poder compreender que público é esse, que necessidade é essa, né? Quando a gente tem pais de famílias, nós temos pessoas que trabalham, estudam à noite, que coincidem como o do aluno que agora há pouco falou, e aí muitas vezes nós temos que fazer escolhas, né? E como escolher, e como a universidade pode inserir. A gente tem, as leis de cotas nos permitem a inserção do aluno, né? É muito desafiador, porque de um lado você tem a redefinição do público com as cotas, com o aumento da inclusão, mas ao mesmo tempo o que justifica a universidade é um conjunto de princípios, de possibilidades de formação
que resvalar também para um certo populismo não vai resolver a situação, porque você vai apenas creditar falsamente um diploma que não se traduz na incorporação de habilidades e de competências. Quer dizer, o nosso desafio é manter o que é a essência da universidade, do ponto de vista da possibilidade de que aquele que aqui ingressa incorpore habilidades e saberes e, ao mesmo tempo, saber lidar com essa realidade nova e tal, o que não é fácil, né? E muitas vezes vamos enfrentar isso também lidando com conflitos. Saber lidar com esses conflitos de forma madura, responsável, é fundamental. Eu acho que o grande desafio está na permanência, de que maneiras, que modos nós podemos garantir a permanência desses alunos aqui dentro. Claro que nós temos questões institucionais postas. Isso é um fato, nós temos um regimento, nós temos algo que muitas vezes a gente não consegue, a gente precisa aprimorar a forma de caminhar, mas pensar num público diferente aqui dentro, né, e abrir esse espaço para esse diálogo é fundamental. E nesse caminho a gente tem uma abertura no regimento, que ela precisa ser melhor trabalhada. Quando o regimento da graduação de 2013, ele estabelece que pode abrir um espaço de aulas não presenciais. Agora não se foi estabelecido, aí há a dualidade, ao mesmo tempo que ela cobra presença. Então, como eu posso trabalhar o momento das aulas serem não presenciais, tanto para esse aluno que é pelo um clique, como para esse aluno que está no mercado de trabalho, né, com essa presença? Como trabalhar isso? Já que já tem um espaço de dizer que o curso pode estar, que perpassa pela compreensão do currículo, como o professor Edmilson falou, até de nível global mesmo. Em todos os países já existe uma perspectiva que os currículos funcionem de formas mais flexíveis. O outro ponto desse aluno que sai, quando ele quer voltar, é o planejamento da oferta das vagas. Como essas vagas estão sendo ofertadas? E muitas vezes esse aluno quer voltar, mas não se encontra espaço, porque a oferta está limitada naquele componente. Então, assim, não se abre, não tem um estudo onde se possa dizer qual é o componente que precisa ser oferecido com um número maior ou duplicado por outro professor. Então, esse é outro problema que interfere nesse aluno continuar, quando ele, em algum momento, ele tranca alguma disciplina. Perfeito. Nós temos um outro VT, e é uma questão proposta por Isla Ferreira, que também passou pela dificuldade, pela difícil situação de desistir de um curso universitário. Ela contou para a gente um pouco sobre essa sua experiência. Vamos ouvir. Em 2014 eu ingressei na UFRN e vim do Mato Grosso meio que em busca do meu sonho, né? Só que eu não tinha condições de me manter aqui em Natal. E aí eu tentei entrar na residência e conviver dentro da residência me trouxe muito estresse. Eu não conseguia administrar minha vida pessoal financeira com o meu convívio ali, morando num quarto com 3 pessoas. Não conseguia me sentir em casa. Então, essa sensação de casa eu nunca tinha, não me sentia aqui em Natal, que eu tinha um porto, que eu tinha uma morada. Então, eu acredito que esse foi o que me levou ao surto, né? Que me levou a desencadear a crise de ansiedade e logo depois o surto. Eu fiquei 3 meses longe da universidade, porque meus pais me internaram, né? E aí eu retornei para cá, voltei o semestre em 2015, mas tive que trancar o curso novamente, porque eu percebia que foi aí que me veio a sacada de que era falta de dinheiro, era a falta de recurso para me efetivar no curso. Não tinha computador, eu não tinha nada, nenhum equipamento para poder continuar com o meu curso. Não conseguia ver peças de espetáculo, eu via todos os meus amigos vendo, mas eu não tinha condições de pagar um ingresso para poder assistir, né? E aí tudo isso vai criando uma revolta interna e você surta. E é inconsciente, porque quando você se vê surtado, você nem percebe. Tudo isso que eu estou dizendo foram conclusões
que vieram depois, né? Na hora, eu simplesmente ficava questionando o Estado, questionando tudo, questionando até a minha própria existência, né? Pois é, a Wisla, que era aluna do teatro, né? Ela então, apresenta um drama pessoal muito forte. Agora veja, né, Edmilson, a universidade pública ela tem uma série de canais para apoiar alunos, afinal de contas, as situações são as mais discrepantes na universidade pública no Brasil, né? Curiosamente, aqueles que tiveram uma melhor formação em escolas privadas são os que conquistam mais facilmente um lugar, né? E de fato, a coisa é bastante discrepante. Como é que a universidade ataca essa questão? No caso da Wisla, eu acho que, em primeiro lugar, eu queria ressaltar, né, a coragem de fazer um depoimento, de expor uma situação tão íntima, né, de enfrentamento com os desafios, né, de viver não apenas a universidade, mas esse momento da vida, né, de transição e tal, que é um momento desafiador. Você vê que morou na residência universitária, quer dizer, de alguma forma nós tivemos uma política de acolhida, mas a gente sabe que isso só não é o suficiente, quer dizer, eu acho que tem um desafio quando a gente discute evasão, discute o resultado, é o seguinte: o que é que, afinal de contas, nós estamos falando de recursos públicos que são investidos na educação brasileira e recursos que são investidos de forma muito desigual, quer dizer, nós gastamos mais no ensino superior do que gastamos no ensino básico. E vamos colhendo esses frutos, ou esses péssimos frutos, pela vida adiante. Quer dizer, como nós gastamos, em média, 13 mil com o estudante do ensino básico e 40 com o estudante do ensino superior, a tendência é que nós capturemos cada vez mais para o ensino superior estudantes que não têm amadurecimento, que não têm capital cultural, não é? E a gente percebe isso de uma geração para outra, quer dizer, bom, eu já estou há quase 60 anos nesse planeta, então eu sou de uma geração, aqueles que estão chegando nesse momento com essa marca de ser sexagenário, de que com 15, 16 anos, há 30 anos, o sujeito tinha uma responsabilidade muito grande e era obrigado socialmente a ser amadurecido. Quer dizer, de certo modo, a nossa sociedade instaurou uma moratória que vai até os 30 anos. Quer dizer, você não tem essa obrigação. E isso não é algo de todas as sociedades. Por exemplo, em alguns países, por exemplo, Portugal, o estudante escolhe um curso, o governo paga as propinas, taxas. Se ele muda de curso, ele perde o apoio. Quer dizer, você tem que ter políticas públicas que orientem. As nossas políticas, de alguma forma, elas ainda são, eu acho que nós estamos vivendo um momento de avaliação, nós temos que começar a construir limites, começar a construir instrumentos de avaliação e de direcionamento para essas políticas. Faz o quê? 5, 6 anos que nós tivemos essa expansão das vagas. Nós tivemos um aumento muito grande do gasto com a assistência estudantil. Então chegou o momento da gente avaliar, quer dizer, o que é que a gente está ganhando com isso, o que é que a sociedade está ganhando, o que é que a gente está formando, né? E políticas públicas, elas precisam ser avaliadas de forma consistente. Chegou a hora da gente avaliar o ensino superior no Brasil com dados concretos e não apenas a partir do achismo. Né? Perfeito, Edmilson. Agora, você toca em dois problemas que eu acho que são importantes, né? Uma é um problema identificado exatamente como um dos fatores que contribuem, né, para a evasão escolar, que é essa má formação do ensino médio. Não sei se significa, quer dizer, os números crus, eles talvez induzam as pessoas a pensar assim, se gasta muito então com aluno no ensino superior. Não, na verdade é que se gasta pouco com aluno do ensino fundamental. Porque o ensino superior está associado à pesquisa, então tem equipamentos, uma série de questões, né, e nós gastamos muito pouco relativamente a outros países da América do Sul. Então, não gastamos pouco, gastamos muitíssimo pouco com a formação no ensino fundamental. Então, essa é uma questão que eu acho que é relevante a gente pensar e realmente pensar de maneira mais contundente. A outra questão, no comparativo que você fez com Portugal, você tocou no problema de uma espécie de sanção, digamos, né? Daqueles alunos que desistem e mudam de curso. Mas assim,
Me parece que uma das soluções apontadas para a questão da evasão escolar é a possibilidade da migração entre os cursos. Sim, não, eu disse, não estou dizendo que, nem estou defendendo que esse modelo seja para o Brasil. Na verdade, eu estou dizendo que tem que ter algumas medidas de proteção da própria sociedade em relação ao gasto que está se fazendo. Significa, por exemplo, cobrar um tempo para a conclusão. Quer dizer, obviamente que eu acho até salutar que o cara, por exemplo, entre para a psicologia e termine saindo como filósofo. Agora, como o tempo de permanência na universidade custa, e não custa barato, é importante cobrar um resultado para isso. Não estou dizendo que, por exemplo, o apoio deveria ser dado até um tempo X, por exemplo. Não é? Isso é importante. A outra coisa que a gente precisa pensar, eu acho que é um outro debate, eu acho que, não sei, eu não me atreveria a dizer que a gente gasta demais com o ensino superior. Agora, a gente gasta de forma injusta no Brasil com a educação. Isso é verdade, quer dizer, a forma como o recurso que nós destinamos para o ensino básico, eles são incomparáveis com qualquer outro lugar do mundo, quer dizer. E por outro lado, também nós gastamos de forma injusta porque nós garantimos mais, nós fazemos com as universidades uma certa transferência de renda ao contrário. Quer dizer, nós fazemos transferência para a classe média e média alta. Quer dizer, quem pagou a escola dos filhos no ensino básico garante a universidade pública. E muitos daqueles que hoje estão se endividando nas escolas privadas são aqueles que estiveram no ensino público na rede básica. Quer dizer, é algo que a gente precisa pensar. E muitas vezes a gente fica ensimesmado dentro da universidade achando que o mundo é isso aqui. Quer dizer, tem um mundo lá fora e nós precisamos também nas universidades começar a pensar quanto custa o nosso sistema e quanto ele custa em relação à educação e qual é o gasto das universidades em relação às outras universidades do Brasil. Saiu agora um ranking das universidades da América Latina e é interessante perceber, as universidades tradicionais, tipo a Universidade de Buenos Aires e tal, elas já não são mais as universidades de primeira ponta, né? Nós temos duas brasileiras, Unicamp e USP, mas as outras universidades são chilenas, quer dizer, duas chilenas e uma colombiana. Quer dizer, há uma redefinição e aquelas que conseguem melhor posição no ranking são aquelas que têm uma efetividade, que conseguem também captar recursos e oferecer uma formação mais efetiva num tempo X determinado. Esses são desafios para o sistema federal de ensino do Brasil, que a gente deve enfrentar no próximo período. Perfeito. Kézia? Eu acho que no caso da aluna, ela foi muito corajosa, né? Sem dúvida. Muitas vezes as pessoas não preferem não falar sobre o assunto porque ainda há muito preconceito sobre a saúde mental. Mas nós começamos a perceber que os nossos alunos estão adoecidos. E esse adoecimento, esse sofrimento psíquico precisa ser investigado, precisa ser compreendido. E essa escuta clínica, né, esse acolhimento, como nós tratamos lá no NADIS, é fundamental, porque a gente entender o que leva um aluno a ter um surto, como ela mesma coloca na residência universitária. Alunos que sofrem por transtornos de ansiedade, transtornos de ansiedade generalizado, são muitos. E aí a gente começa a perceber que esse sofrimento está aqui pertinho da gente. Não sei, né? Eu acho que eu já estou enchendo, mas nesses dias o Jornal Folha de São Paulo trouxe uma matéria e de diversas universidades a depressão é uma doença que se espalhou de forma generalizada pelos campos, né? Pelos campos. Da maioria das universidades, inclusive não só no Brasil, quer dizer, a depressão é a doença da universidade. E a gente observa isso na graduação e na pós-graduação também. Especialmente. Né? Assim, a cobrança, a mudança do ensino médio para o ensino superior, essa nova forma de lidar fora de casa, com poucos recursos, com pessoas completamente diferentes do que nós somos. Então, tudo isso leva a um adoecimento. E aí, pensar estratégias, né, professor, assim, que a gente possa escutar e compreender o sofrimento e reconhecer. Eu acho que o mais importante é reconhecer que nós temos alunos
acho que a comunidade universitária, de uma forma geral, adoecida. Mas aí é que está uma coisa que a gente vai também, desculpa, inclusive, que a gente vai precisar pensar em relação à permanência, que não é só você garantir o auxílio moradia, ou garantir a residência, ou garantir o RU funcionando, o auxílio transporte, não é só isso, entendeu? Existe uma pegada muito mais humana, né, no sentido de você permanecer na universidade. Tipo, a nossa luta não é só por mais dinheiro em auxílio tal ou mais, não é só isso, entendeu? É de ter condições humanas, reais de se manter aqui. Eu acho que é justamente isso. Nós abrimos, a universidade abre as suas portas em diversidade de cursos, em quantidade de vagas, e aí aumenta o número de docentes, de técnicos administrativos, enfim, a universidade ganha, né, em corpo e volume, e aí a gente precisa garantir esse aluno aqui dentro, né? Eles entram, mas aí aqui dentro entra justamente essas políticas, essas iniciativas de permanência, que aí não é só o financeiro, como você fala, né? É necessário que a gente tenha uma escuta. Eu acho que essa questão do problema mesmo, né, do sofrimento psíquico do aluno, a gente não pode deixar de enfrentar. No próprio fórum dos coordenadores, os professores têm trazido e de provocação para a instituição, que eles perguntam: eu tenho encontrado o aluno cada dia mais doente na sala, o que é que eu faço? Para onde eu encaminho? Né? E aí a gente sabe que aí a gente entra com outro problema de políticas públicas, que é a saúde. Como é o funcionamento? Esse aluno tem acesso a um psicólogo, a um psiquiatra na rede básica? Ele não tem. Então nem a instituição dá esse apoio de uma forma para todos e nem ele encontra na rede básica. Então há uma necessidade da universidade também discutir esse problema junto às secretarias de saúde municipal e estadual. Quer dizer, a universidade nunca vai resolver um conjunto de problemas que são da sociedade, estruturais, né? do Estado brasileiro, né? Mas dialogar. É um primeiro passo, mas é importante a gente também não ter uma expectativa em relação à universidade de que ela vai suprir, por exemplo, o vazio da assistência à saúde, por exemplo, né? Quer dizer, tem uma dimensão... de fato, o problema é muito complexo, né? Ela não vai poder preencher todos os papéis, né? Cumprir todos os papéis. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco retornamos para a discussão desse tema da evasão no ensino superior. E você pode deixar sua pergunta, sua participação pelo nosso WhatsApp, 99193 6032. Até já.